Então, dando continuidade, eu gostaria de convidar a Vânia Cristina dos Santos, que vai falar sobre a visão da Conitec sobre as políticas públicas para a doença inflamatória intestinal. A Vânia Canudo é servidora do Ministério da Economia, de carreira especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2001. Trabalhou por 7 anos, de 2002 a 2009, na Anvisa, como gerente substituta de avaliação de novas tecnologias na Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Ela é a pessoa que nós estamos esperando desde hoje de manhã. Me desculpe, Vânia, a pressão, mas realmente é a estrela nossa aqui. Nós estamos muito contentes por estar aqui. Realmente está fazendo muita diferença a tua presença aqui. E, desde fevereiro de 2018, é a secretária substituta da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos desde novembro de 2018, é diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. É formada em Economia, o resto ela vai se autoapresentar. Muito obrigado pelo convite, representando a Conitec, por uma plateia que realmente a gente está muito ansioso para ver a tua aula. Obrigado. Obrigada. Direita, esquerda e laser. Direita, esquerda e laser. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, ver essa plateia cheia, bastante feminina, né? Tendo em vista a doença. E realmente, já vou começar falando que realmente é uma dívida. Esse protocolo é o mais antigo do Ministério, ele é de 2002, e para a nova gestão, eu passei a ser diretora do DGITS em novembro de 2018, é uma prioridade nossa. Eu não sei se todos vocês conhecem a Conitec, mas é uma comissão que foi criada em 2011, por uma lei federal. Antes dessa comissão, não estava estruturada no Brasil a avaliação de tecnologias em saúde, então as incorporações elas eram feitas sem levar em consideração a evidência científica. Essa comissão assessora o Ministério da Saúde, recomendando a incorporação ou não de tecnologias, a exclusão também de algumas, e também recomenda a elaboração e a atualização de protocolos clínicos. Ela está dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, né? Na verdade, o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias está dentro dessa Secretaria do Ministério da Saúde, e esse departamento é que faz a Secretaria Executiva da Conitec. Então, essa lei de 2011, ela é uma lei que na América Latina, o único país que tem isso estruturado, é o país mais avançado em relação à avaliação de tecnologias em saúde, é o Brasil. Os demais países não têm uma legislação em que leve em consideração as evidências científicas para a tomada de decisão. Muitas vezes as decisões são por critérios políticos. Então, essa lei foi inovadora em 2011 e a incorporação tem que ser baseada em eficácia, segurança, custo-efetividade e também impacto orçamentário. Todas as nossas análises a gente faz consulta pública, que fica no site da Conitec por 20 dias. O prazo para análise é de 180 dias, podendo ser prorrogado, e a gente não analisa medicamentos que não têm o registro na Anvisa. Somente em casos excepcionais, quando se tratam de doenças negligenciadas, que não têm registro no Brasil, quando a gente importa medicamentos da OPAS, do Fundo da Organização Pan-Americana da Saúde, para doenças como tuberculose, malária, esses medicamentos que não têm interesse da indústria farmacêutica em registrar nos países, porque são medicamentos baratos, né? Incorporação geralmente tem que ser feita mediante protocolo clínico, é o ideal. E essa é a estrutura da Conitec. É um plenário com 13 membros. Então, estão lá as secretarias do Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, o representante titular é um paciente, é de uma associação de pacientes. Antes era de pacientes de esclerose múltipla, agora eles atualizaram a representação, e o representante é da Associação de Diabetes. O primeiro suplente do Conselho Nacional de Saúde é um representante da indústria farmacêutica, do Sindusfarma, o Mussolini, e o segundo representante, que participa também, é do Conselho Federal de Farmácia. Além disso, tem o CONAS, o CONASENS, né, pelos municípios, a ANS e a Anvisa.
E a Secretaria Executiva é o DEGITS, que dá todo o suporte administrativo e técnico para o funcionamento da comissão, que tem reuniões mensais. Esse mês a reunião foi agora dia 13 e 14, a próxima já é dia 3 e 4. Geralmente, na reunião, a gente discute uns 20 itens de pauta, são reuniões de 2 dias inteiros, bastante exaustivas. Então, qualquer pessoa pode solicitar a incorporação de tecnologias. Claro que é difícil, porque precisam ter aqueles estudos de revisão sistemática, avaliação econômica, mas está aberto a todos. A maior parte das demandas que a gente recebe é de indústria farmacêutica, indústria de tecnologias e do próprio Ministério da Saúde. Na verdade, a demanda do Ministério da Saúde hoje é maior do que as demandas externas. Então, a gente recebe esses estudos, analisa, manda para o plenário emite uma recomendação, vai para a consulta pública, depois emite uma recomendação final e o secretário de Ciência e Tecnologia é responsável por tomar a decisão final. Até hoje, 99,9% das recomendações da Conitec foram acatadas pelo secretário de Ciência e Tecnologia, que publica no Diário Oficial. Então, o prazo eu já falei, para análise, depois que a portaria é publicada, tem o prazo para disponibilização no SUS, porque aí, nesse momento, o protocolo tem que ser atualizado, tem que passar na Conitec de novo, tem que ser pactuado no SUS quem vai pagar por essa incorporação de tecnologias. Vale destacar que, desde a criação da Conitec, o Ministério da Saúde foi responsável pela compra de todos os medicamentos. Os estados e os municípios não têm aceitado, desde a criação da Conitec, pagar nenhum medicamento, nem mesmo aqueles baratos, que seriam atribuições dos estados e municípios. Então, acaba que, no final, sempre o Ministério tem que arca com o pagamento. E aí vai para o processo de compra. Então, tem o Departamento de Assistência Farmacêutica, que faz um termo de compra, vai para a área de negociação de preço com as empresas, e aí é comprado, aí tem um contrato, pela legislação, a empresa assina um contrato, então ela tem pelo menos 30 dias para entregar. Então, tem todo um processo, até porque a empresa não tem esse produto geralmente fabricado, tem que importar. Acho que vocês devem saber que o Brasil não produz quase medicamentos, então tem que importar tudo. Então, tem todo esse tempo. Vou passar isso aqui que eu já meio falei, porque o tempo está escasso. Então, na avaliação de tecnologias, esse é um slide que a gente traduziu de uma das principais referências de ATS. A gente leva em consideração os aspectos clínicos, que o doutor já falou muito aqui, tanto a parte econômica, e no Brasil é muito importante, porque o impacto orçamentário é muito elevado, geralmente, porque a população é muito alta. Também a gente tenta cada vez mais levar em consideração os aspectos relacionados aos pacientes e a organização do sistema, né? No caso de medicamentos, não é tão complexo, mas, por exemplo, quando se trata de um produto para a saúde ou de um equipamento, a gente tem que levar em consideração se os médicos estão capacitados para utilizar aquele determinado equipamento, se tem sustentabilidade, se tem médico suficiente na rede para atender em todas as regiões do Brasil. Então, dependendo da análise, a gente leva mais em consideração essa última etapa. Aqui era até fevereiro, tinham sido 78 reuniões da Conitec, agora são 79. Demandas, 730 desde a criação. Aí vocês veem que as demandas internas, a demanda interna agora é maior, é mais do Ministério da Saúde. Então, isso é importante também, porque as empresas, por exemplo, patrocinam os eventos, mas não solicitam a incorporação de medicamentos para retocolite, por exemplo. Então, eles têm toda a expertise para fazer, deveriam pedir, inclusive, dar preços mais baratos, mas não solicitam. As demandas que estão em avaliação, consultas públicas que a gente já fez, tecnologias incorporadas, 258, não incorporadas, 133, e excluídas. Mas a exclusão, geralmente, é quando vem uma substituição por uma outra tecnologia. Então, a maior parte das vezes, desde a criação da Conitec, existe uma incorporação ou uma ampliação de uso de um medicamento, mais do que a não incorporação. A nossa maior demanda é medicamento mesmo, né? É o que mais pesa na nossa demanda. A área que tem maior demanda é infectologia e oncologia. Infecto muito... Tem a questão da hepatite C, né? Que a gente analisou muitas vezes. A reumato também tivemos muitos pedidos, tanto na área de artrite reumatoide e algumas outras. Consulta pública. O ano passado teve um aumento muito grande da contribuição na consulta pública, mas muito ali foi de apenas uma consulta pública, que foi do medicamento Spinraza, não sei se vocês conhecem, para atrofia muscular espinhal, que tem muitos artistas, muita gente
engajada aí na incorporação desse medicamento. Então, a gente recebeu 38 mil contribuições só desse medicamento no ano passado. A gente tem tentado ampliar e qualificar a participação social. A gente fez um guia em uma linguagem mais simplificada para que vocês possam entender como a incorporação de tecnologias é feita no SUS. A cada relatório técnico que a gente faz, que é muito técnico, são 70 páginas, a gente faz um relatório para a sociedade curtinho para que o paciente possa ler, né, se tiver acesso. A gente tem agora vai começar a trabalhar com outras formas de divulgação. Tem uma área no nosso site da Conitec só para participação social e tem um clipping também para contar o que a gente faz. Aí é o site da Conitec, eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem esse site? Sim, não? Então, gente, decora aí, conitec.gov.br, vai ter mais divulgação. Se botar a Conitec no Google, já vai aparecer. E aí vocês vão ter todos os protocolos que estão em atualização, ali, por exemplo, de acromegalia, tudo que está sendo... As consultas públicas estão ali à esquerda, que não está muito bom de ver, mas tem tudo lá no site para vocês poderem acompanhar. Tem também o Fale Conosco, também a Lei de Acesso à Informação, que foi mostrado aqui. A gente também responde muito. Tem o Twitter, a gente tem o Twitter. E aí, falando especificamente da doença de Crohn, né? Então, o protocolo é de 2017, o doutor já apresentou os medicamentos que tem no protocolo. Em relação a biológicos, a gente tem infliximab, adalimumab, certolizumab, pegol. A gente está em avaliação do vedolizumab, foi uma demanda do laboratório Takeda. Ele foi, inclusive, avaliado nessa reunião agora de março. Foi a primeira vez que a gente fez, além da consulta pública, a gente fez, durante a análise da incorporação de tecnologias, um questionário e foi encaminhado até para a ABCD e para a Sociedade Médica para tentar saber quais os desfechos eram importantes para os pacientes. E foi a primeira vez, foi o primeiro que a gente fez. A gente espera replicar isso para outros. Isso foi apresentado no plenário da Conitec e foi bastante importante para a gente ver que é uma demanda não atendida, né? Os pacientes se informaram que era uma demanda não atendida. Vai sair a consulta pública, deve sair nos próximos dias. Aí já vou adiantar, vocês vão saber de primeira mão. Ela é negativa em relação à incorporação. Por quê? Não, por quê? Aí vamos lá. Porque o laboratório, hoje a gente paga mais ou menos uns R$13 mil por ano pelo adalimumab. O infliximab, que é um medicamento muito mais antigo, a gente não tem conseguido reduções tão grandes de preço, a gente paga mais ou menos o dobro, R$26 mil por ano. O laboratório alegou, com base em dados dados privados, de que a migração dos pacientes hoje seria do infliximab para o vedolizumab. Só que a gente entende que, pelas evidências científicas, ele não tem superioridade em relação aos demais, então ele teria que fazer um desconto e fazer o preço do adalimumab. Se a gente paga adalimumab por 13 mil, que é o mais utilizado, por que ele não fez esse preço? Então, assim, a gente precisa entender também que, às vezes, não dá para pagar mais para algo que a gente entende que seria importante, porque é um outro mecanismo de ação, mas que o laboratório pede o dobro do preço. Então, vamos para a consulta pública agora. Pode ser que o laboratório reduza o preço, a gente não sabe, mas só adiantando, não é uma notícia boa, mas entendendo que a Conitec entendeu... Oi? O vedolizumab. A gente está analisando o vedolizumab. Hoje a gente paga a metade do valor que ele pediu para o medicamento dele. Então, assim, num contexto que você tem evidências semelhantes, não dá para você pagar o dobro só porque ele imagina que a migração vai ser do infliximab, que é o dobro do preço. Mas o infliximab já está há muitos anos, então a gente não consegue desincorporar um medicamento para colocar outro. Então, a explicação dessa consulta pública negativa, aí vocês podem contribuir, porque o medicamento não se mostrou custo efetivo e teria impacto orçamentário que é o dobro do que já é pago. Meu raciocínio é o seguinte: as evidências científicas mostram que eles têm eficácia semelhante. Os biológicos já têm hoje com o vedolizumab. A gente entende que ele tem um outro mecanismo de ação, que ele poderia, de repente, entrar na falha de um anti-TNF, que é o que a gente já tem hoje. Só que o laboratório, ao pedir a incorporação, ele solicitou um custo de tratamento dobro do que a gente já paga para o adalimumab. É isso que eu estou querendo explicar. Às vezes a gente não incorpora não é porque a gente não quer, mas, então, assim, porque o laboratório pediu o dobro.
alegando que aquele é o mesmo valor do custo de tratamento com infliximab. Ok, até é, porque a gente vai, ao longo dos anos, tentando baixar. Os mecanismos são diferentes, mas a eficácia é semelhante, o preço tem que ser semelhante. Então, pode ser que o laboratório, na consulta pública, consiga reduzir o preço e aí a recomendação depois final da Conitec seja outra. Mas deve sair a consulta pública nos próximos dias. Então, uma luta constante para que tenha preços também que seja possível incorporar medicamentos para todas as doenças. Retocolite ulcerativa realmente é uma dívida, ele é de 2002, é o protocolo mais antigo, não tem nenhum biológico. A Conitec avaliou algumas vezes e negou algumas vezes ao longo do tempo. O texto do protocolo está pronto, mas a gente não pode publicar o protocolo enquanto a Conitec não se manifestar sobre os biológicos. A gente está fazendo essa análise, a gente viu que tem infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab com registro para essa indicação, então a gente quer avaliar os 4 de uma vez. Lembrando que a gente não tem demanda de laboratório. Assim, as empresas poderiam solicitar também, elas podem entrar. Enquanto a empresa não entra com a demanda, eles podem entrar com os estudos, né? Pronto. Quando ela não entra com a demanda, a gente tem que fazer todos os estudos internamente. E isso leva mais tempo. Então, tem 4 medicamentos que poderiam ter solicitação do próprio laboratório. E é isso, é um compromisso da nova gestão a gente atualizar, assim, realmente é uma dívida, esse protocolo tem muitos anos e precisa ser atualizado. O texto dele está pronto, só aguardando esses estudos que a gente tem que terminar dos medicamentos. Porque na Conitec, primeiro passa a incorporação, que o grupo elaborador faz o protocolo, com aquilo que ele acha que deveria ter. Mas aí ele submete a incorporação dos medicamentos à Conitec. Aí, digamos, por exemplo, vamos submeter esses 4. O plenário vai dizer, não, olha, desses 4 aí, vamos incorporar aqueles que têm eficácia semelhante, melhor relação de custo-efetividade, não sei, estou conjecturando. Aí ela recomenda e, a partir dali, essa recomendação entra no protocolo. Então, o texto com todo o restante do protocolo, todas as outras medidas, ele está pronto, mas depende dessa análise que a gente vai fazer certamente esse ano, porque não pode passar desse ano um protocolo que está tão desatualizado. É isso. Obrigada, gente. Vai ficar aberto agora. Muito obrigado, Vânia. Essas explicações são super importantes.